Porque mesmo antes de acontecer aquela situação do penalti, que é penalti, e que se calhar até é falta, o Tarab devia ter sido expulso com o segundo amarelo, e não foi. Mas, independentemente disso, eu não me lembro de uma oportunidade do Benfica. O Benfica não teve uma oportunidade de gol, enquanto que o Porto teve 6 oportunidades durante todo o jogo. Portanto, teve uma do Pepe logo ao princípio, teve outra do Marega e teve a do Sérgio Oliveira que rematou ao lado. Na segunda parte tem aquela que é anulada, um fora de jogo, que o Pepe não faz gol e se eventualmente, que era o mais fácil, era fazer. E tem a do Luís Dias a acabar o jogo e tem a outra do Sérgio Oliveira também. Portanto, o Porto foi sempre, digamos, em termos de oportunidades, foi sempre muito mais forte. Agora, nada serve se no próximo domingo o Porto não ganhar em Guimarães, não é? E vamos também ouvir as análises dos técnicos a este resultado. Estamos já a ver imagens em direto da sala de conferências do Estádio do Dragão. O primeiro técnico a falar deverá ser Bruno Lage, obedecendo às regras de que o técnico visitante é o primeiro a falar. Bruno Lage, que certamente será questionado pelas alterações que fez ao 11. Não surtiram efeito estas alterações do técnico benfiquista, que sai ainda assim da liderança desta jornada 20. Vamos olhar também para os casos que marcam este jogo e começamos por um lance aos 35 minutos. O Porto beneficiou de um penalti. Weigl cortou o cabeceamento de Soares com o braço, mas ficou a queixar-se que foi empurrado pelo adversário. Depois de consultar o VAR, Soares Dias marcou penalti. Estamos a ver uma imagem desse lance aos 35 minutos. Era penalti, José Manuel Freitas. Boa noite. A minha dúvida é se o lance é com o Weigl ou se é o Ferro. Eu penso que é com o Ferro. Sim. Eu disse Weigl, mas é Ferro. Bom, eu devo confessar que pedem para analisar isto. Eu acho que o Futebol Clube do Porto, o jogo não foi tão espetacular. Foi um jogo complicado porque o Futebol Clube do Porto estava no limbo e o Benfica, acho que na minha opinião, antes de dizer isto, eu gostava só de dizer isto, acho que as escolhas, também é mais fácil falar a posteriori, mas eu antes do jogo estava a conversar com outros companheiros de profissão na relação do Record e acho que o treinador do Benfica hoje não fez as melhores escolhas, não tendo Gabriel e deixando de servir de fora, perdeu muita da sua consistência defensiva e por isso, na minha opinião, o Sérgio Oliveira foi de longe o melhor jogador do Futebol Clube do Porto, que o Benfica defende mal em termos da zona central do meio-campo e isso favoreceu o Futebol Clube do Porto. O lance concretamente, eu acho que não houve motivo para grande penalidade, porque o Soares dá um toque ligeiro que desequilibra o Ferro e depois há a abertura do braço do jogador do Benfica. É verdade que a bola lhe vai ao braço, está de costas, mas esta é a opinião de quem não é expert em arbitragem. Para mim, volto a repetir, não houve motivo para marcar grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto. André Pidotes Batista, penalti? Eu penso que sim, eu penso que é penalti, porque não me parece haver intensidade no toque. Mas eu gostava de destacar o que me parece mais relevante. Acho que Bruno Lage montou mal a equipa e mexeu ainda pior. Bruno Lage, quando abdica de serve e deixa Grimaldo sozinho no corredor, Grimaldo é com sabidas dificuldades defensivas que tem. Além disto, aquilo no meio campo, como dizias, aquele triângulo do Otávio, do Uribe e do Sérgio Oliveira, fez com que na primeira parte o Porto tomou completamente conta do jogo, durante toda a primeira parte. Na altura de mexer na equipa, isto de forma também resumida, penso, quer dizer, 3 avançados, 3 pontas de lança é uma coisa de desespero que só funciona na PlayStation. Quer dizer, não é possível ter um jogo estruturado, um fio de jogo estruturado, e ainda faltava algum tempo, porque ainda se jogaram mais cerca de 11 minutos. Penso que realmente o Porto mereceu ganhar este jogo e o campeonato está reaberto. Mas, enfim, o Porto teve 17 remates contra 9 do Benfica. Um facto estranho, o Benfica teve mais posse de bola, que é uma coisa que eu vi o jogo todo e não tinha essa percepção, não me tinha apercebido disso, mas o que é facto é que o campeonato está relançado e, como digo, Bruno Lage montou mal a equipa e mexeu ainda pior e isso foi determinante. Muitas vezes elogiei Bruno Lage, hoje parece-me que foi um dos responsáveis pelo desaire do Benfica. Contamos nesta Ligador também com a participação do nosso especialista em arbitragem, Marco Pina. Marco, muito boa noite. É penalti neste lance? Boa noite, Andréia. Não, na minha opinião, não é pontapé de penalti.
E há pouco estava a ouvir com atenção as palavras do José Manuel Freitas, que foca efetivamente aquilo que são os parâmetros de análise neste caso. Ou seja, há efetivamente ali um lance antes de o Ferro jogar a bola com o braço esquerdo. O que importa é que a forma como o jogador aborda o lance é toda condicionada pela forma como lhe é tocado nas costas. Qualquer jogador que tenha os pés fora do solo e que sofra um pequeno toque que seja nas suas costas, é logo que fica desequilibrado. Fica muito mais desequilibrado se tiver os pés assentes no solo e por isso mesmo o desequilíbrio é por mais evidente. A mão esquerda do Soares está nas costas do jogador. A partir daí, todo o lance é condicionado por isso mesmo. Ou seja, o jogador está de costas, tem o braço esticado, é verdade, mas o braço esticado é condicionado por aquilo que é a ação do Soares junto do Ferro. O jogador, a bola é cabeceada de muito perto, tendo a bola logo surgido da cabeça do Soares para o braço do jogador. Não há qualquer ato deliberado também do jogador Ferro para jogar a bola com o braço. Nesta situação, a minha opinião é que não há motivo para a marcação de penalti, mas requer referir que temos que vincar que a ação do Soares é determinante para condicionar aquilo que é a abordagem do Ferro no lance e por isso não posso achar que este lance tivesse sido bem decidido pela equipa de arbitragem. Acho que foi um erro de Artur Soares Dias, neste caso que é induzido pelo vídeo-árbitro, que teve mal, até porque é um lance de interpretação pura e porque pode gerar algum tipo de controvérsia para algumas pessoas, por isso mesmo o vídeo-árbitro neste caso até devia ter estado calado, porque era aquilo que se impunha nestes casos de dúvida, em que o vídeo-árbitro neste caso não tem que falar para o árbitro se não tiver 100% de certeza que existe uma infração. A acrescentar a isto mais, há a situação de que nas imagens, quando nos foi disponibilizado pela realização, não vemos as outras imagens que não aquelas que foram passadas ao vídeo-árbitro e que não mostram o frame que estamos a passar, que é do evidente mão esquerda nas costas de Ferro. Penso que se o árbitro não viu essas imagens, terá sido também condicionado na sua ação, porque se visse essas imagens, não acredito que tivesse marcado o pontapé de penalti. Jorge, era falta então de Soares, não devia ter sido marcada esta grande Não, penalidade? mas eu não entendi, foi uma coisa, o que é que eu acho que o Marco falou que não era penalti porque o Ferro não tem a intenção de tocar a bola com a mão. Pareceu-me ouvir um pouco deliberada, isto, não é? E eu acho que é um cabeceamento. Eu admito que haja um empurrão. Se há intensidade ou não, não sei. Isso é o critério deles. Agora, portanto, admites que há um cabeceamento. Admites que há um empurrão. Há um cabeceamento. Ferro está a saltar. O Marco Pina explicou também que o jogador, se não tem os pés no chão, quando salta, se sofre um toque, é falta. Portanto, há falta de Soares que precede a mão do... Os dois jogadores estão no ar. Os dois jogadores estão no ar. Há uma mão do Soares, se é com a intenção, com tal intensidade que se fala ou não. Isso é um critério deles. Eu até aceito que possa ter sido marcado. Agora, depois, se não é marcado, o cabeceamento, a bola vai para a baliza. Se há a volumetria, o braço aberto, tem que ser sempre penalti. E aquilo que o Marco também dizia é que... A bola vai para a baliza, Jorge? A bola vai para a baliza, o cabeceamento vai para a baliza. Antes deste lance, do livre subsequente, é uma falta... do Tarab com a mão aberta. Pois não, mas o Marco esquece muito. Uma questão para colocar ao Marco Pina. Não esqueço, não. Esquece muitas coisas. Não esqueço, não, já vou referir isso mesmo. Eu queria dizer ao André, deixa-me só dizer o seguinte relativamente a este lance, para não fiquem dúvidas, porque além daquilo que referia relativamente àquilo que é o braço nas costas e do condicionamento da forma como o jogador Ferro aborda o lance porque é tocado nas costas, há também aquilo que é a questão da interpretação perante um braço desta forma. Ou seja, eu vou dar um paralelismo com este lance. Se nós recuarmos ao Mundial mais recente, temos um lance em que ocorre com um jogador da Seleção Nacional, que é o Cédric, em que é marcado um pontapé de penalti quando o Cédric aborda o lance quase na similitude a este e que o vídeo-árbitro induz no árbitro a marcação do pontapé de penalti. A FIFA, foi logo perentória no final do jogo a dizer que tinha sido uma precipitação e um erro do vídeo-árbitro, porque nestes casos em que os jogadores estão de costas e que são condicionados por jogadores que estão junto deles e quando a bola é rematada muito perto, sem conseguirem ver onde é que está a bola, que não devem ser marcados esses pontapés de penalti, e isto é só um paralelismo para entendermos o que está aqui em causa perante este lance. Ok, Marco. Estás esclarecido? Era mesmo esta dúvida que eu tinha, porque o Marco falou em ter sido de forma deliberada ou não, mas já percebi a explicação que Eu lembro-me de uma situação de penalti de um jogador que abre de costas e se abrir os braços, se bater, está de costas, não há problemas nenhums. Pronto. Eu estou a dizer, eu posso saltar de costas e ter volumetria, não posso. Mas deixa-me só dizer uma coisa. O que me parece redutor, e nós somos confrontados com tudo isso, é que nós estamos a resumir um jogo que reabre o campeonato a esta situação da grande penalidade. Sim, claro, houve N coisas neste jogo que tiveram grande importância. E o Marco Pina vai falando. Eu também julgava, e deixa só pôr um bocadinho o carro à frente dos bois, até para lhe abrir caminho para o que ele vai explicar, porque ele explicou-me Soares Dias ia cometendo um grande disparate, que simula
que vai dar o cartão amarelo ao Tarapte. Depois vê que é o Tarapte, depois vê que é o Tarapte e não dá. É porque vê o que é o Tarapte e não dá. Meus senhores, não reduzindo naturalmente, meus senhores, não reduzindo naturalmente o resultado a este lance, acaba por ser um lance numa altura em que o jogo estava empatado. É claro. Teve ou não influência depois no resto no decorrer do jogo, António? É evidente que tem, ainda por cima resulta golo é aquela conversa do desbloquear. O Benfica tinha equilibrado mais ou menos o jogo e foi outra vez por água abaixo. Mas tu achas que o Benfica perde por causa do árbitro? Logo a seguir, com tantas oportunidades de golo, logo de seguida, o Benfica marca na própria baliza. O Benfica, quando empata, o Futebol Clube do Porto não jogou completamente. Mas tu achas que o Benfica perde o jogo por causa da arbitragem? Agora perto do fim. O Benfica não teve uma oportunidade de gol. Antes de eu ter ido pôr a maquiagem, há uma falta sobre o Seferovic, que faz uma falta na área do Porto, que é um toque. A gente estava a ver ainda os dois. Um toque, esse perfeitamente irrisório relativamente a este. Mas tu achas que o Benfica perde o jogo? Na tua opinião, o Benfica perde o jogo por causa da arbitragem? Não. Essa é uma pergunta que eu te quero fazer. Não ouviste a minha intervenção há bocado. Ouvi, do Weigl. O resultado tinha sido justo, embora pela segunda parte do Benfica, se tivesse sido um empate, era justo também. André, só para dizer uma coisa. O António é daquelas pessoas que, de todos os comentadores de todos dos clubes, não pode jamais dizer que este lance da penalidade condiciona. Porque ele ainda hoje continua a dizer, com o resultado 1-1 no Bessa, que o gol do Sérvia é válido. E que isso não condicionou nada. Quer dizer, se uma pessoa está a dizer que aquele gol do Sérvia, que faz o 2-1, que corre tudo bem, não pode agora condicionar. Quando pode falar de um lance desses, em que não houve, o Benfica não teve uma oportunidade. A questão é esta. E neste momento, na minha ótica, o Benfica estava a jogar com 10. Estava a jogar com 10. Por parte do Jorge Amaral. O Tarapte tinha que ser expulso. É que este penalti... O Soares Dias ia para expulsar e vamos ver esse lance. Dizer apenas, meus senhores, dizer apenas que Sérgio Conceição já teve uma primeira reação a esta vitória, diz que foi um grande jogo de futebol e que preparou a equipa do Futebol Clube do Porto para pressionar a equipa do Benfica, e aqui a estratégia naturalmente surtiu efeito. O Futebol Clube do Porto acaba por vencer. Já aqui dissemos que o lance do penalti acaba por ser na sequência de outro lance muito polémico. Aos 34 minutos, Tarapte cortou com o braço um cruzamento perigoso de Corona. Artur Soares Dias marcou falta, mas não deu cartão amarelo ao marroquino, que antes já tinha visto o primeiro amarelo. Marco Pina, neste lance, ias também explicar um pouco, José Manuel Freitas adiantou-se, a questão de Artur Soares Dias colocou imediatamente a mão no bolso, mas acabou por não mostrar amarelo. Sim, Andréia, o Artur Soares Dias ia quase cometendo um erro ao mostrar o cartão amarelo, se mostrasse neste caso ao jogador do Benfica, Tarapte. Isto porquê? O árbitro, naquele momento, com a efervescência do jogo, teve uma ação reflexa e mete a mão no bolso. E ao meter a mão no bolso, induziu os jogadores logo para o pressionarem para mostrar o cartão amarelo. Agora importa que as pessoas em casa possam perceber que o cartão amarelo, neste caso, era completamente impensável. Porquê? Porque não era de acordo com aquilo que são as determinações dadas aos árbitros. Ou seja, nestes casos em que há cruzamentos para dentro da área e que sejam interceptados por mãos, se existirem jogadores de ambas as equipas dentro da área, ou seja, passa a expressão para uma molhada de jogadores, não é possível que os árbitros deem cartão amarelo, porque não se trata de uma jogada prometedora. Ao não ser uma jogada prometedora, porque ninguém sabe a quem é que a bola vai calhar, se é um defesa ou se é um atacante. Por isso mesmo os árbitros têm instruções, nestes lances, não mostrarem cartão amarelo aos jogadores e infratores. Por isso mesmo, é no meio de uma molhada, não é um lance, não está prometedor. Por isso mesmo, Artur Soares Dias quase cometeu um erro, mas felizmente não cometeu. Dizer ainda que Sérgio Conceição diz que o Futebol Clube do Porto sempre acreditou na possibilidade de se tornar campeão esta época e que, por isso, o campeonato está relançado, mas nunca esteve perdido para o técnico do Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de ouvir Sérgio Conceição na primeira pessoa na sala de imprensa do Estádio do Dragão. Jorge, estavas a rir durante Estou-me a rir, mas não estou-me a rir do Marco Pina. Estou-me a rir de uma regra, de uma lei. Isso é que eu estou-me a rir. Porque isto é só mesmo para rir. Então há um cruzamento que pode haver uma estrutura de alguém que apreciar para golo. Não é jogada prometedora. Há um canto, não é uma jogada prometedora. É para a molhada. Se há uma situação de um corte, de uma situação que vai para, pode ser uma situação de perigo, independentemente de estar 1, 2 ou 3,
tem que ser mostrado o amarelo na minhota. Agora, se a lei não permite isso, porque é molhada, porque está lá muita gente, a equipa, este cruzamento podia vir de uma jogada em que alguém arrastava um jogador e apareceram nas costas e estavam lá muita gente. Há N situações destas, não é? Portanto, eu acho, estou-me a rir desta lei. Se esta lei existe, eu acredito no Marco, é ridículo, porque está a cortar uma situação que pode vir a dar golo, porque há um cruzamento. Há um cruzamento de uma jogada, boa jogada por acaso, em que há uma mão e que não permite que a bola entre na área, onde é a zona normalmente nevrálgica para se fazer os golos por nome. Rime da lei e não do Marco. Estamos a ver também frases ditas por Sérgio Conceição após esta vitória. O técnico diz que o Futebol Clube do Porto está na corrida, que tem um balneário equilibrado e que tem o foco nesse título nacional, que está tudo em aberto neste campeonato e que, de resto, nunca atirou a toalha ao chão, mesmo quando a distância era de 7 pontos. Olhando ainda para este lance, António, depois do esclarecimento do Marco Pina, foi um lance bem analisado por parte de Artur Soares Dias? Do Tarabat? Sim. Eu penso que sim. Eu quero falar com toda a sinceridade a respeito desse lance. Eu não vi sequer o lance. Penso que vinha em trânsito para cá, portanto não vi sequer o lance, não tenho uma opinião formada, portanto estou aqui a fazer figura de urso, a dar uma opinião sobre uma coisa que não vi. Mas tenho opinião sobre a falta que o Tarabat leva logo no início do jogo, o antebraço que fica até postado no chão, e amarelo, nada, não houve nada. Para aí não houve nada. Zero. Logo no princípio do jogo. E depois, esse foi o primeiro cartão, porque depois a seguir, um cartão por ter pegado na bola na marcação de um livre, que o árbitro estava a impedir a marcação de um livre. Foi assim o primeiro amarelo. Portanto, as coisas são o que são e não aquilo que a gente gostava que fossem. José Manuel Freitas, olhando também, e antes de olhares para este lance, peço também um olhar sobre estas declarações de Sérgio Conceição. Garanto que tem um balneário equilibrado, motivado, que sempre acreditou no título. André, o que é que achas que o Sérgio Conceição diria se o Benfica tivesse empatado ao Galhos no Dragão? Que se demitia. Era o mais provável. É evidente que as vitórias, em qualquer clube, mas particularmente naqueles que lutam para o título, ajuda a fluir o discurso. O Futebol Clube do Porto venceu e, na verdade, veio aqui dar, os benfiquistas não estarão de acordo com esta posição, uma lufada de ar fresco ao campeonato, porque eu disse aqui ontem que o Benfica empatando ou vencendo, que podia perfeitamente ter vencido se a estratégia de Bruno Lage, na minha opinião, tivesse condicionado melhor o Futebol Clube do Porto, a segunda volta do campeonato ia ser um bocejo. Quero dizer o seguinte: independentemente do Benfica hoje não ter feito longe disso, mas vem um pouco na sequência dos últimos jogos que o Benfica tem feito. E ainda por cima sem um jogador fundamental como é Gabriel. E sem um jogador que tem dado à equipa uma consistência defensiva que o Benfica hoje não teve, que é a Sérvia. Eu continuo a achar que o Benfica, com 4 pontos de vantagem, está mais próximo de ser campeão nacional. Agora, gostava só de dizer uma coisa em relação ao Tarabt, que é isso que eu gostava que o Jorge dissesse. O Tarabt, na minha opinião, escapou ao segundo cartão amarelo, escapou numa jogada na segunda parte em que o Sérgio Conceição deambulou e ele travou a progressão, mas disso já ninguém fala. Agora, naquele lance... Sérgio Oliveira. Peço desculpa. Agora, em relação a este lance, tu sabes, eu estava lá em cima contigo na relação e o Marco Pinas deu a explicação que a lei é ridícula a todo acordo, mas é para cumprir. Agora, a ação reflexa do Soares Dias cria nos jogadores do Futebol Clube do Porto uma pressão de tal maneira é que depois, logo a seguir, vem a jogada do penalti, em que eu Era acho... essa a questão seguinte que eu te ia perguntar. De alguma forma, Artur Soares Dias, quando aborda o lance do penalti, está... de alguma forma condicionado com o ambiente que se vivia naquele momento, ou achas que tomou a decisão de forma tranquila? Não quero acreditar, recuso-me a acreditar que funcionou a lei da compensação, mas recuso-me de todo. Porque se isso acontece, o futebol português está num lodo ainda mais fundo que aquilo que eu achava. Agora, confirmou-se em absoluto neste jogo, que infelizmente o futebol português não precisa de levar para nada. Porque quem obriga Soares Dias a ir ver o lance e depois a ir atrás da opinião para a marcação da grande penalidade é o Sr. Tiago Martins. Porque o lance, aliás, nós vemos as imagens, os jogadores do Futebol Clube do Porto reclamam de imediato a situação da possível grande penalidade e o Soares Dias diz que não há nada quando o jogo depois para lá à frente
pressionado, foi ouvir o Tiago Martins. E agora, não sei que tipo de imagens é que Soares Dias viu. O Marco Pina dizia-me que ele certamente só via a parte final do lance, e eu admito que sim. Agora, para ele tomar aquela decisão, eu continuo a achar, eu respeito todas as opiniões, eu já vi penaltis do mais inacreditável serem marcados no futebol em Portugal e no estrangeiro. Esta situação de grande penalidade, para mim, acho que não foi. Por uma razão fundamental, independentemente do toque, eu acho que o Ferro está de costas. Ele não sabe para onde é que a bola vai. E a bola foi para o braço. Pronto, o árbitro marcou. Mas há. Estamos também a ver, Jorge, já te passo a palavra, as primeiras palavras de Bruno Lage após esta derrota. Diz que foi pena o Benfica ter perdido no Estádio do Dragão. Vamos ter a oportunidade também de ouvir na primeira pessoa Bruno Lage na análise a este jogo. António, olhando para esta primeira declaração de Bruno Lage, esperava uma reação mais viva do treinador em relação a este jogo? Esperava um meia-culpa por ter alterado o 11? O que é que esperava desta primeira reação de Bruno Lage? Esperava, a gente já sabe que o Bruno Lage não é uma pessoa que tenha um feitio efervescente. Seja enérgico, não é? Às vezes é. Enérgico a falar. Pois, na vida falar, certamente. provavelmente ele tem outro tipo de energia. Obviamente. Agora, a falar, portanto, é uma pessoa calma, é uma pessoa ponderada. Portanto, o que é que ele há de dizer? Realmente foi pena. Eu também acho que foi pena. Porque se não tem havido este resultado, portanto, é evidente que ainda não queria dizer que o Benfica fosse campeão, mas que as coisas estavam muito mais facilitadas. Estavam. Agora, ele também, na minha opinião, acho que estamos aqui quase todos de acordo, que a saída, o facto de não termos o Gabriel, uma melhor equipa, não foi? E não termos a opção do Chiquinho em detrimento do Sérvi, na minha opinião, não era assim. Mas, ouça, isto é a visão de um adepto do futebol, que já viu muito futebol, que foi dirigente desportivo. Não sou treinador, nem sequer tenho curso de treinador. Bruno Lage a lamentar a forma como o Benfica sofreu os golos no Estádio do Dragão e dizer que agora é continuar o técnico a olhar para as 14 jornadas que faltam. André Pinotes Batista tem responsabilidade? Ou é o maior responsável, Bruno Lage, por aquilo que o Benfica produziu hoje? Ou foi um dia mau da equipa? Eu sou suspeito porque e eu confesso isso, e alguns amigos meus do Sporting não acham muita piada, mas eu sou fã de Bruno Lage. Mas hoje acho que ele tem muita responsabilidade na forma como montou a equipa. Só um parênteses antes de entrar na questão que me colocaste, só para dizer, além de estar relançado o campeonato, já percebi que também está relançado as polémicas com a arbitragem. Porque a mim parece-me que um lance em que tu falaste de Weigl, em que é um amarelo absolutamente inexplicável, porque Weigl nem sequer toca no jogador do Porto e é amarelado. Peço desculpa. Não toca, não. Peço desculpa. Deixa-me só. André, Está reaberto, além de estar reaberto o campeonato, está reaberta a polémica também já. Mas é que aí eu tenho que entrar em defesa do Soares Dias. Nós só ouvimos que a primeira reação é o Weigl derrubou o jogador do Porto. Eu só não acho. Respondendo à pergunta da Andreia, eu só não acho que. Respondendo à pergunta da Andreia, eu só não acho que o maior responsável da derrota do Benfica tenha sido o árbitro, nem a arbitragem. Foi um grande jogo de futebol. Eu normalmente jogo. O grande responsável para ti é Para Bruno mim foi Lage. Bruno Lage, a forma como montou a equipa. Já no último jogo do Benfica, viram-se as dificuldades com o Famalicão, viram-se as dificuldades de Grimaldo em defender. Quando ele retira serve e retira equilíbrio no flanco esquerdo. É uma coisa que é evidente. Eu não sou especialista, nem preciso ser especialista para perceber que Bruno Lage desequilibrou a equipa à partida e acabou a desequilibrar a equipa. Portanto, eu volto a dizer, Bruno Lage montou mal a equipa e mexeu ainda pior. E ainda há pouco trocávamos umas palavras sobre a forma como os treinadores do Benfica, cronicamente, inventam nos jogos grandes. É uma coisa, desde Jesus, passando por Bruno Lage, por outros, mesmo Rui Vitória, que era mais conservador, há sempre uma tendência. Os adeptos do Benfica também têm que reconhecer isso. Tivesse o Benfica sido igual a si próprio e talvez o jogo tivesse sido e com mais intensidade, porque o Benfica entrou com muito pouca intensidade no jogo e talvez o Benfica tivesse outro resultado. O Benfica perdeu hoje uma oportunidade, e finalizo, de quebrar a coluna ao Futebol Clube do Porto, porque o que dizias ainda há pouco é muito verdade. Tivesse o Benfica ganho no Dragão e estávamos agora aqui a discutir a demissão de Sérgio Conceição. Estamos a ver também uma imagem que marcou os momentos que antecederam este grande clássico. Foi um clássico que nas horas antes ficou marcado por alguns episódios de vandalismo e também por esta imagem forte. Num viaduto foram colocadas as imagens de um árbitro e de um jogador do Benfica, naturalmente bonecos que estão de alguma forma enforcados num viaduto.
o boneco do árbitro correspondente naturalmente a Artur Soares Dias e também um jogador do Benfica. Troca de provocações entre os adeptos das duas equipas e também momentos de tensão quando as claques se cruzaram no estádio do Dragão. Mas esta é uma imagem, José Manuel Freitas, forte, que marca... É uma coisa simplesmente inacreditável. Eu sou completamente contra todo este tipo de intimidação. Isto é uma coisa muito feia, não tem cabimento absolutamente nenhum num país com ideias progressistas como nós temos, que temos a liberdade há 40 e tal anos, que muita gente... Houve um amigo meu que me mandou... Eu não tinha conhecimento disto, e durante a tarde houve um amigo meu que me mandou esta imagem. Eu mandei-lhe uma resposta nos seguintes termos. Parece que estamos em Auschwitz. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha, nem a brincar. Nem a brincar. Acho que digo tudo. Eu fico profundamente incomodado com este tipo de coisas, como fiquei noutras ocasiões. Eu sei que acontece aqui no Estádio da Luz, acontece no Estádio de Alvalade. Hoje houve uma chuva de tochas de outra forma na chegada da... Eu acho que nós não conseguimos ser, infelizmente, um país democrático no futebol. E enquanto isso não acontecer, não damos passos em frente. Isto é uma situação que marca claramente o negativismo em que se vive o futebol, em que vive o futebol português na atualidade. Tenho muita pena de dizer isto. Acho que é muito feio. Não há respeito. Isto é um clima de intimidação que eu nem quero acreditar. Se fosse um árbitro com menos experiência neste jogo, eu admito que pudesse ficar condicionado. E a experiência dos jogadores do Benfica contribuíram para não ligar a isto. Mas isto é uma situação profundamente horrível. Acho que não há palavras para descrever. Eu, quando vi esta imagem, fiquei profundamente incomodado. Estou a falar a sério. Porque acho que não há condições para isto. António, de alguma forma intimida esta imagem? Não há nada bonito. Mas quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Se eu, em várias situações, se eu defendo que os clubes não são responsáveis por um energúmeno qualquer que faz este tipo de coisas. Mas eu não estou a responsabilizar o Futebol Clube do Porto. Atenção. Claro. Pronto, mas é coerente com o que o António costuma dizer. Isto é o energúmeno lá como há energúmenos de cá. Pronto, não tem... Agora que realmente que isto não é uma coisa bonita, não é uma coisa bonita. Jorge, envergonha-te enquanto adepto do Futebol Clube do Porto que alguns adeptos do Futebol Clube do Porto tenham feito isto? Não sei se foram adeptos do Futebol Clube do Porto, mas se foram adeptos de Pelo Futebol menos Clube do nas Porto... imagens, quem está... Deixas-me falar, não deu Não foi a família do árbitro. Jorge, estou apenas a seguir a lógica das imagens. Eu não acho piada nenhuma a isto. E tu estás-te a rir, não, já sei disseste, não sei porque é que estás-te a rir. Já disseste o que eu queria ouvir. Estou apenas a seguir a lógica das imagens porque vemos adeptos do Futebol Clube do Porto junto àquela zona. Mas junto àquela zona, mas não se sabe se foram eles que meteram aquilo. Alguém meteu. Sejam eles adeptos, seja de que clube for, é o espelho da nossa sociedade. É o espelho daquilo que se passa no dia-a-dia. De pessoas que não têm cabeça, não têm rigorosamente cabeça nenhuma, e onde a nossa justiça passa completamente ao lado e alheia-se de tudo o que acontece. Porque a partir do momento em que alguém que passou com um carro por cima da cabeça de um ser humano e que continua livre à espera de julgamento, quando há N situações em todos os estádios do Porto, do Benfica, do Sporting, Guimarães, seja de quem for, e essas pessoas continuam a ir ao futebol e a impunidade continua a acontecer, isto é o espelho dessa sociedade. Não deve de acontecer. Nesta semana houve uma reunião em Inglaterra dos clubes para punirem a gente que faz este tipo de atitudes, dentro e fora dos estádios, para que este tipo de situações não se repitam. É uma vergonha, seja a quem for, como é uma vergonha muitas coisas que temos assistido e que passam impunes e a gente só se vira, é porque agora é no Porto que isto é reprovável. É, sim senhora, mas quando arrebentaram com um café de alguém que tinha o seu negócio em Setúbal, já ninguém liga, não há problemas nenhuns. E o outro pode andar, enquanto... alguém não agarrar mão nesta gente, isto vai continuar, estas imagens reprováveis vão continuar a acontecer, infelizmente. André, concordas com aquilo que
que o Jorge disse, teres algumas reações É difícil porque o Jorge conseguiu misturar coisas de muito bom senso com coisas, desculpa, Jorge, absolutamente disparatadas. Tu é que és o inteligente aqui, tu é que és o... Nasci. Pimba, metes lá no Parlamento, pimba, e agora falas... Fico muito inteligente. Exatamente. Sou tão inteligente ou inteligente... Não, eu sou tão inteligente ou inteligente que vejo dois enforcados e agora lá está. Deixem-me só dizer que já estamos a ver imagens da sala de imprensa do Estádio do Dragão. Víamos ali já Rui Costa a chegar, liderou esta comitiva benfiquista que se encaminha para a sala de imprensa com Bruno Lage a seguir atrás de Rui Costa. Houve ali uma espécie de escolta de Rui Costa a Bruno Lage nesta entrada. Vai estar ali a ouvir as palavras do técnico benfiquista. O Benfica que perde no Estádio do Dragão, perde 3 pontos e por isso a distância entre os rivais é agora de 4, quando faltam 14 jornadas para o final do campeonato. Bruno Lage vai fazer a análise a este jogo. Bruno Lage, aqui deste lado estamos em direto para a SIC Notícias. Pergunto-lhe se houve mérito do Futebol Clube do Porto ou de mérito do Benfica, nomeadamente na primeira parte do encontro, onde o Futebol Clube do Porto teve mais oportunidades e podia ter chegado ao intervalo com outro resultado. Para além do 3-1? Boa noite. É a sua opinião. Eu acho que chegamos a um intervalo com um resultado pesado, principalmente pela forma como sofremos os gols. Um cruzamento feito da nossa esquerda com alguma facilidade, entrada de médios para que faz um grande gol. E acho que aí a equipa, de alguma forma, reentrou no jogo. Acho que a equipa entrou muito bem, mas após aquela primeira paragem perdemos ali um bocadinho de ritmo que queríamos colocar no jogo. Daí, da primeira paragem até o gol, as nossas linhas muito baixas a defender, a permitir que o Porto jogasse à largura e a bola sai de um lançamento de linha lateral. Facilidade em situações uma situação de 1 contra 1, um cruzamento e que deu um belo gol. A equipa entra no jogo e acho que faz aquilo que melhor faz, quer ter bola, quer circulação, quer provocar a linha adversária com os movimentos em diagonais e acho que é com alguma justiça que chegamos ao empate e sinto até cair do céu o segundo gol, na minha opinião. Acho que a equipa estava no bom caminho. E entre aí e o terceiro gol é o talento de Marega neste tipo de situações, poder aproveitar muito bem a profundidade, quer na largura, quer em distâncias longas como em distâncias curtas. Por muito que estejamos preparados para esta situação, e estávamos, porque sabíamos que o movimento dele ia ser por ali, mas ganhou a corrida ao ferro e faz o 3-1. Por isso, chegaram ao intervalo com o resultado de 3-1 penoso, mas a equipa recompôs, tem uma entrada muito forte na segunda parte, a tentar colocar em campo toda a qualidade que nós, na minha opinião, fizemos entre após o 1-0 até ao 2-1, e acho que é com alguma naturalidade, 5 minutos de bom futebol, numa grande jogada, fazemos 3-2 e depois, na minha opinião, fizemos uma boa segunda parte. Recordo-me perfeitamente depois das alterações, uma oportunidade muito clara de um cruzamento do Vinícius com Seferovic a falhar por milímetros na pequena área. Por isso, eventualmente uma primeira parte mais forte do Porto, por tudo, pela forma como pressionou, pela agressividade e que colocou em campo. Estávamos preparados para isso e tentámos controlar ao máximo essa situação, a chamar, aproveitar espaço entre linhas, aproveitar a largura, fazer o Porto correr com bola, e acho que o fizemos em determinados momentos. Era isso que nós tínhamos de fazer. Por isso, em função daquilo que sair de um 3-1, podíamos eventualmente ter chegado ao empate, mas isso não interessa para agora. Há que dar os parabéns a quem ganhou. O Porto venceu, nós saímos daqui com menos distância para o Porto, de 7 para 4 e com menos dentes.
Carlos. Bruno, boa noite. O Bruno Lage já, por vezes, em conversa connosco, explicou-nos várias vezes que considera o Sérvio um jogador para jogos grandes, para jogos de Liga dos Campeões, para jogos deste nível de dificuldade. O Porto hoje investiu muito do lado esquerdo do Benfica, principalmente naquela primeira parte. Pergunto-lhe, olhando o jogo agora, naturalmente, que já terminou, se sente que este era um jogo com a cara do Sérvio? Não, ouça, nós temos de tomar opções. Ano passado jogámos com Rafa e Pizzi nos corredores e vencemos por 2-1. Por isso, temos um plantel com enorme qualidade e podíamos ter optado por várias funções. Agora, estar a dizer que podíamos ser o Sérvio, colocar o Rafa por dentro, ou não jogar o Chico, é estar a pensar no que quer que seja. Acho que a equipa, o mais importante é sentir que a equipa fez uma demonstração de equipa grande, com um ritmo muito alto no jogo, e viu-se a segunda parte, nós a querer jogar e algumas paragens, nós sempre a colocar um ritmo muito alto no jogo, com a equipa a jogar 3 em 3 dias, e isso é que me deixa satisfeito. Independentemente de quem joga, dar este tipo de resposta. E acho que vocês, pelo menos isso, quer na qualidade do jogo e quer no ritmo do jogo, nós fomos muito fortes ao longo dos 90 minutos. Muito boa noite, Bruno Lage. Francisco David Ferreira, em direto para a TV24. Eu gostava de lhe perguntar, em relação aos golos sofridos, se olharmos para os últimos 6 jogos do Benfica, sofreu 2 frente ao Rio Ave, 2 frente ao Belenenses, 2 frente ao Famalicão e agora 3 frente ao Porto. É evidente que o Benfica marca muito, mas também é evidente que o Benfica nos últimos jogos tem sofrido muito. Porquê? É alguma coisa que o preocupa? Pode passar por aqui eventualmente alguma mudança até ao final do campeonato? É um trabalho que é preciso desenvolver? Gostava de ouvir sobre isso. Então, as análises são sempre a função de períodos curtos. E realmente não podemos esquecer, é um facto, nestes últimos jogos temos sofrido mais golos do que o normal. No entanto, continuamos a ser da equipa menos batida. Por isso, é um momento em que estamos a sofrer mais golos. Temos que continuar a trabalhar, sentir, e acho que nós sabemos e percebemos onde é que está este problema, e os nossos problemas não são só visíveis, ou melhor, para vós, eventualmente são mais visíveis numa situação em que acontece o gol. Estes são problemas que nós já identificamos há muito tempo, e depois é em função também daquilo que são as características dos adversários, dos nossos jogadores, e nós temos que jogar com isso. Vamos olhar para qualquer jogador que seja. Em termos ofensivos, tem pontos fortes, tem pontos menos bons. Em termos defensivos, a mesma situação. Depois, em qualquer momento, para qualquer estratégia, para qualquer 11, é esconder os pontos menos fortes e tentar tirar partido dos pontos fortes e provocar o adversário. RTP. Olá, boa noite, Bruno Lage, Inês Gonçalves, em direto para a RTP3. O que lhe queria perguntar era o seguinte: perder 6 pontos para um adversário direto como o Futebol Clube do Porto, quer dizer o quê? Tem que peso para a equipa do Benfica, e se acha que, de facto, fica relançado o campeonato quando vamos na 19ª jornada? Significa o mesmo que significou para o Porto ano passado, ter perdido os 2 jogos com o Benfica. O campeonato é isto, todos jogam com todos e nós temos que jogar com o Porto. É verdade que perdemos os 2 jogos, mas o campeonato não é só entre estas 2 equipas. O campeonato é uma prova com mais equipas, e neste momento dito é isto, é ter 4 pontos de vantagem. Independentemente do nosso resultado aqui, nós não íamos mudar a nossa maneira de trabalhar e preparar as coisas, porque, independentemente dos pontos, a equipa tem que estar sempre preparada para dar sempre boas respostas. Por isso, é como lhe digo, o ano passado saímos daqui com 2 pontos de vantagem, nunca baixámos a guarda, hoje saímos daqui com 4, também não vamos estar preocupados com nada. E o campeonato fica relançado, claro que sim. E nós temos estado em alerta, sempre, constante. E é isso que eu quero para mim, para os jogadores e para a equipa. Aí atrás, por favor.
Boa noite, Bruno Lage. Sérgio Pereira Cardoso, em direto para a CMTV. Pergunto-lhe duas questões de pormenor. Em primeiro lugar, vi alguma confusão junto aos bancos, geralmente junto do quarto árbitro. Queria perguntar se quer comentar a arbitragem. E depois, nos momentos finais... Mas eu, com o quarto árbitro? Não, os dois bancos, com algumas queixas em relação à arbitragem, quero-lhe perguntar se tem algum comentário em relação à arbitragem de hoje. E depois, em relação a outro pormenor, na parte final em que coloca, com a expressão que costumamos utilizar, toda a carne no assador, chega mesmo a empurrar Grimaldo dentro do campo. Gostava de perceber o que é que se passou nessa altura, o que é que queria dizer ao jogador espanhol. Sabe quem é que disse essa frase pela primeira vez? Foi o Quinito, exatamente. Olha, eu não comento arbitragem, independentemente do que é que se possa passar em campo. Repito aquilo que disse ontem, que é, se não se falar do árbitro, é realmente que o árbitro fez um bom trabalho. Por isso, eu nunca comentei arbitragens, não é agora que o vou fazer. Sobre entrar em campo, foi uma posição que tínhamos com as substituições. Faltávamos um homem no segundo posto e corri esse risco e avisar a Grimaldo que pode alguém pentear e faltar homem no segundo posto, que é uma posição normalmente que está preenchida pelo André Almeida, como vocês sabem. E pronto, e a primeira coisa que me passou foi não ir para o canto para cabecear, que não era essa a minha intenção, era de avisar o homem para ir para aquela posição, porque é uma posição que numa segunda bola pode realmente fazer gol. Mais uma pergunta? Boa noite, Bruno. Pedro Diniz, Bola na Rede. Perguntava-lhe se sentiu que faltou algo ao meio-campo hoje do Benfica, principalmente na primeira parte, para segurar o ataque do Futebol Clube do Porto. Não faltou ninguém. Está a falar de quem? Do Gabriel? Não, estava a perguntar se faltava mais um elemento talvez no meio-campo ou até mais intensidade nos dois homens do meio-campo, hoje do Benfica. Dois homens no meio campo. Quantos homens é que a gente teve hoje no meio campo? No centro do meio campo teve o Weigl e o Tarapte. E o Chiquinho? Chiquinho, mais. Vai haver. 3 médios hoje. Muitos 3 médios. Não faltou nada, mas eu vou aproveitar a sua pergunta. É um registro. O Porto é, nas situações de confrontos de 1 contra 1, são vou dizer agressivos, mas agressivos no bom sentido, de disputar a bola, de querer ganhar a bola e da emoção de querer pressionar. E nós, aquilo que fizemos, é o registro que nós fizemos, que era a segunda parte da equipa personalizada, que era a forma como nós marcamos os nossos 2 gols, que era isso que nós tínhamos que fazer mais vezes e acho que fizemos mais vezes e temos que dar continuidade ao nosso trabalho. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para falar aqui do tema sobre o Gabriel, que é o seguinte, olha, Gabriel, está tudo bem com ele, não passou o dia de hoje no hospital a fazer exames e não ficou no hospital, o que de alguma forma uma boa notícia, mas deixo aqui 2 apontamentos. Primeiro, nós temos que perceber onde é que estamos e o que é que queremos para o nosso futebol e essencialmente para a nossa sociedade. E depois do último jogo até ao dia de hoje, fazerem-se determinados comentários sobre situações que não aconteceram, é puramente ridículo. Eventualmente hoje as pessoas vão pôr a mão na consciência e tanta barbaridade que foi dita sobre o Gabriel e sobre o Gabriel com o treinador e com os colegas e vão perceber realmente o que é que se passou e se calhar vão fazer meia-culpa e eventualmente numa próxima oportunidade vão ter mais calma, vão verificar realmente o que é que se passou para depois dizerem em concreto coisas mais reais. Porque, e digo isto, e até no momento da derrota, nós temos que perceber o que é que queremos e chega um momento em que não vão tudo. E quando vocês desse lado, eu já estou aqui há 13 meses, e entendem que o treinador do Benfica castigou o Gabriel por um jogo tão importante, um jogador que já nos deu tanto, já nos lesionou em campo por 2 vezes, no joelho com gravidade. Um jogador que tem sempre uma atitude tremenda. Por eventualmente num jogo as coisas não lhe terem saído tão bem. O treinador castigar porque no final do jogo não comer a Santo Corátio e beber o small com a equipa,
nem vocês nem sabem se ele tinha autorização ou não, se o jantar é obrigatório ou não e se houve algum problema ou não. Ou o que é que lhe aconteceu num lance em que ele fez o cabeceamento e marcou o gol. Por isso, eu acho que este é o momento certo para a gente ter também a oportunidade de refletir sobre as coisas, porque estamos a chegar a um momento em que está a valer tudo. E na nossa sociedade, no nosso país, a gente tem que ter calma, porque isto é só um jogo, é só equipas. Nós queríamos vencer o jogo, mas o nosso dia-a-dia é de muito profissionalismo, somos homens sérios e sem problema nenhum. Tenho-vos dito sempre aqui a verdade, por isso quando houver qualquer coisa, serei a verdade. Quiseram fazer um caso do Gabriel, como há 4 ou 5, 4 não, há mais tempo, quiseram fazer um caso sobre o Jonas. Durante 2, 3 meses toda a gente alimentou uma polémica sobre o Jonas. O Jonas escreveu um livro a esclarecer tudo. Não houve uma pessoa de vós que comenta, não sei se são vocês, mas em concreto, que fez meia culpa. Afinal, não se passava nada e o Jonas já explicou no livro. Por isso, termina assim. Independentemente dos resultados, do que é que queremos fazer, não pode valer tudo. E, independentemente do tempo que cá estiver perante vós, é entrar e sair com a mesma postura. Tá? Então, boa noite. Fica a análise de Bruno Lage a esta derrota no Dragão, também a esclarecer a situação de Gabriel, que não foi convocado para o jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Diz o treinador do Benfica que o jogador esteve hoje no hospital a fazer exames, mas que está tudo bem. Estamos também a ver em direto imagens dos adeptos do Benfica na caixa de segurança, sob fortes medidas de segurança, a sair do Estádio do Dragão. Vão encaminhar-se até à zona onde estão os cerca de 20 autocarros que transportaram estes adeptos até ao norte do país. Fazem agora a viagem inversa até Lisboa, um percurso que estamos a acompanhar em direto com as nossas equipas de reportagem. Dizia eu então que Bruno Lage acaba por falar do jogo, lamentar os golos sofridos pelo Benfica. Diz que não foi um erro não colocar Sérvio no 11, diz que foi uma opção e que poderia ter jogado Sérvio como qualquer um, que o ano passado não jogou Sérvio e o Benfica ganhou no Estádio do Dragão. A qualquer momento vamos também ouvir Sérgio Conceição e saber o que é que o técnico acha sobre esta distância agora mais curta para o rival. José Manuel Freitas, estas últimas palavras de Bruno Lage têm muito a ver com aquilo que temos falado e a questão do Gabriel. Não sei se queres comentar esta última parte em específico. Bom, não quero acreditar que o treinador do Benfica estivesse a dirigir a mim, porque eu não sou ninguém neste mundo. Agora, há 2 ou 3 coisas que eu gostava de dizer. Nunca faltem ao respeito ao treinador do Benfica. Fiz uma leitura muito pessoal. Para mim, no futebol e no comentário e na minha profissão, nunca valeu tudo. Não recebo lições de moral de ninguém. O meu passado e o meu presente fala por mim. Eu até posso admitir que o treinador do Benfica tivesse sido industriado, e de certeza que lhe vou mostrar esta gravação para poder dizer isto. Estou de consciência perfeitamente tranquila. Fiz a minha leitura do acontecimento. Nem sabia que os jogadores do Benfica, depois do jogo, comiam maçãs de corato e bebiam um small. Mas há uma coisa que eu gostava que fosse esclarecida. Era que o Benfica, quando passar esta onda em relação ao futebolista, contasse toda a verdade do que é que aconteceu. E não digo mais nada. Fico por aqui. Só quero reafirmar uma coisa. Tenho pelo treinador do Benfica, como sempre aqui defendi, porque o que é engraçado é que quando os comentadores enaltecem as qualidades dos homens do futebol, para além do simples 4-4-2 ou 4-3-3, eles também não dizem nada. Acham que é tudo normal. Tudo normal. Quando acontece uma situação deste tipo, de uma pessoa livre como eu sou, mas completamente livre, posso dizer aqui diretamente ao Sr. Bruno Lage que o José Manuel Freitas é completamente livre e pode prová-lo aqui de El Rei, que uma pessoa não pode fazer extrapolar de uma situação. Extrapolei uma situação. Ok, posso ter ido um pouco longe demais. Admito isso. Faço o meu meia-culpa. Mas há uma coisa que eu quero que o Sr. Bruno Lage saiba. Para mim, não vale tudo nesta vida. Por uma razão óbvia. Porque tenho responsabilidade e tenho família. E como tenho família, quer que eles se orgulhem de mim. E, portanto, eu estou completamente livre e de mãos limpas.
Ora, o tema Gabriel hoje voltou a dar que falar, uma vez que o médio brasileiro colocou esta foto que estamos a ver nas imagens do lado esquerdo do ecrã nas redes sociais. Está de alguma forma o pé do filho de Gabriel a tapar o olho. Sabemos que no boletim clínico do Benfica a lesão dizia precisamente respeito aos olhos do jogador, uma lesão ocular. Foi essa mensagem que estava no boletim clínico em relação a Gabriel, e muitos adeptos naturalmente estranharam esta imagem em que o olho de Gabriel está de alguma forma tapado pelo pé da criança na imagem. Jorge, coincidência, menos coincidência, mais propositado, menos propositado, certo é que deu que falar novamente. Claro, as pessoas podem pôr em causa realmente se a visão do Gabriel está em condições ou não, como é evidente. Nós podemos fazer a nossa leitura e, como o Zé fez, e de uma forma muito clara, eu ontem também dei a minha opinião, nós comentamos em função daquilo que vemos, não temos a verdade absoluta e, portanto, as pessoas também não podem ser intolerantes para com os outros. E acho que o Zé disse muito bem, quando a gente fala bem, também não nos agradecem, não é? Não é porque a gente tem agora a nossa opinião que nos criticam. Portanto, acho que se deviam de remeter e, se calhar, justificar com outras coisas. Agora, isto, acho que foi o Gabriel, acho que devia ter evitado este tipo de situação, porque esta imagem se calhar ainda vai pôr mais acha na fogueira, porque afinal de contas, se há uma lesão, não vai deixar o pé de uma criança, e é uma imagem bonita para um dia-a-dia, mas não após alguém que tem um problema com uma lesão ocular. Chamo também a atenção para a imagem que está no canto inferior direito da nossa imagem, é a sala de imprensa do Estádio do Dragão. Daqui a pouco vai estar sentado no centro daquela mesa Sérgio Conceição, técnico que venceu este clássico por 3-2, está agora a 4 pontos da liderança. António, ainda sobre esta questão de Gabriel, de alguma forma o jogador foi ou não imprudente a pôr aquela imagem, ou poderá ser aqui algo mais do que uma mera imprudência? Eu não estou nada. Quero ressalvar que ainda ontem, e foi quase uma opinião unânime de todos quando cá estavam, a Andrea também estava cá, que se pôs em questão que o José Manuel, quando tinha dado aquela opinião, não tinha tido conhecimento de que havia uma lesão, que havia um comunicado a comunicar uma lesão. Isso foi salvaguardado ontem aqui. Sim. Não sei se você viu o programa. Sim. Foi quase por unanimidade. Não é? Sim. Quase por unanimidade, não, por unanimidade. Portanto, foi nesse sentido. Deixa-me só dizer uma coisa, António, porque eu fui acusado por uma pessoa da estrutura do Benfica, que foi altamente indelicada ao enviar-me uma mensagem, e fico por aqui, em que me acusou de eu ter faltado ao respeito ao treinador do Benfica e à equipa médica do Benfica. É mentira, não faltei ao respeito a ninguém. Eu fiz uma leitura de uma situação e em relação à equipa médica do Sport Lisboa Benfica, quando eu estava aqui no programa com a minha querida Andrea, não havia comunicado nenhum a dizer o que é que o jogador tinha. Foi isso que a gente realçou. A única coisa que eu sabia era que ele tinha um problema de visão e eu disse, dentro da minha simplicidade, um problema de visão que eu saiba, qualquer cidadão resolve-se com óculos ou com lentes de contacto. Fazia lá. Como é evidente, faltar ao respeito à equipa médica do Benfica, por amor de Deus. É mesmo quererem encontrar confusão onde ela não existe. Desviar a atenção. Relativamente e concretamente à sua pergunta, já sabe qual é a minha opinião relativamente aos jogadores. É universal. Isso passou-se muito no Sporting. Gostaria que não se passasse muito no Benfica, que os jogadores não se servissem das redes sociais para publicar este tipo de coisas. Não interessa nada. Portanto, mas aqui houve uma intenção, foi uma coincidência esta foto. O que é que lhe parece? E peço-lhe uma análise, lá está, sem querer ferir suscetibilidades, apenas a sua opinião. Parece-lhe que pode ser, depois de tanto se falar da visão de Gabriel, uma foto em que tapa o olho, parece-lhe uma mera coincidência ou há aqui um propósito? Eu penso que é capaz de ter sido uma brincadeira, mas é das tais coisas que não se devem brincar. André, uma brincadeira de Gabriel? Eu não consigo francamente dizer. Eu também não foste a única pessoa que comentou isso, houve mais gente que comentou, o conjunto no mínimo que nós podemos dizer é que houve aqui um conjunto de casualidades. A mim custa-me a crer que tenha sido tudo obra do acaso, e agora ainda a tua questão, se é uma brincadeira que dá asa à confusão. André, vou-te interromper, peço imensa desculpa, mas Sérgio Conceição já está preparado para fazer a análise à vitória do Futebol Clube do Porto por 3-2. Está relançado o Campeonato Nacional. Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa Benfica. Começamos ali, Canal 11, força.
Muito boa noite, Sérgio Conceição, Nuno Miguel Martins, Canal 11. Gostava de lhe perguntar se acha que foi no meio-campo que esteve a chave deste resultado, ou se a forma como o Porto condicionou a primeira fase de construção do Benfica permitiu esta vitória, estes 3 pontos. Boa noite. Foi importante condicionar a primeira fase de construção do Benfica, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a partir do momento em que obrigamos o adversário a esticar o jogo, nós somos muito fortes nessas bolas longas, nessa primeira bola, nos duelos. Penso que houve quase 70% de duelos ganhos a favor do Futebol Clube do Porto. Depois, com bola, fomos uma equipa que soubemos explorar bem algumas debilidades do adversário, com uma intensidade muito grande no jogo, com um ritmo muito alto. Eu penso que fizemos uma primeira parte fantástica. O único remate à baliza foi praticamente o gol do Benfica, no primeiro remate que fizeram. E nós criámos mais 2 ou 3 ocasiões até para ir para o intervalo com outro resultado. Iniciámos a segunda parte, sabíamos e percebíamos que o Benfica iria querer reagir. Estrategicamente demos um bocadinho de campo ao Benfica, como se costuma dizer, mas na primeira bola que tiveram na situação de finalização conseguiram fazer o segundo golo. Isso não inibiu a equipa. A estratégia estava bem definida, emocionalmente também bem preparados para aquilo que era perceber que era essencial ganhar este jogo. E fomos criando mais algumas ocasiões e podíamos ter aumentado a vantagem. Nunca ficámos atrás na expectativa de perceber o que é que ia acontecer ou defender a vantagem que tínhamos no jogo. Fomos sempre uma equipa positiva, incisiva, que quis sempre olhar para a baliza do adversário. Faz parte daquilo que é o ADN da equipa também. Inês. Olá, boa noite, Sérgio, em direto para a RTP. O que lhe queria perguntar é o seguinte. Disse na última conferência de imprensa que gostava que se falasse mais de futebol, que se percebesse porque é que o Porto ou o Benfica jogam de determinada maneira. O que lhe queria perguntar é porque é que o Porto hoje criou mais oportunidades e conseguiu concretizá-las, e se me permite também, se acha que com este resultado e a 4 pontos agora do Benfica, se vê o Porto com a capacidade de fazer aquilo que o Benfica fez no ano passado, quando conseguiu recuperar a distância para o Porto? Eu acho que as oportunidades têm a ver com aquilo que nós definimos como essencial no jogo, a pressão que nós fazíamos sobre o Benfica. E desse momento defensivo permitiu-nos criar algumas situações. Eu estou a falar de momento defensivo porque se calhar passa despercebido algumas pessoas o trabalho dos 2 avançados, nomeadamente na relação que tinham que ter em pegar no médio mais defensivo, ou no médio que iniciava a construção do jogo do Benfica. Teve a ver também com o trabalho dos nossos alas, bastante interessante. Mais alto do que o outro, estou a falar do Luís Dias mais alto do que o Otávio, e a pressão que nós fizemos sobre os médios, os outros 2 médios, o Chiquinho e o Tarab na equipa do Benfica, o que limitou muito aquilo que era a dinâmica do Benfica. E depois, entretanto, com a qualidade e explorando aquilo que nós trabalhámos em função daquilo que eram algumas debilidades, como eu disse, do Benfica, conseguimos ir criando ocasiões. Eu acho que essas ocasiões tinham a ver exatamente com essa fase defensiva que fomos muito fortes. Estou a falar principalmente na primeira parte. Não quer dizer que na segunda não tivéssemos também bem nesse aspecto, mas é difícil manter uma intensidade durante os 90 minutos e perceber quais os momentos é que devemos juntar, baixar um bocadinho as linhas, aproveitar algum do espaço que o Benfica nos foi dando, e podíamos, numa dessas situações, fazer mais um ou outro golo, porque tivemos ocasiões para isso. Penso que
O Bruno Lage foi fazendo uma coisa durante o jogo em função daquilo que ia vendo e do resultado que estava, e eu fui fazendo outra, sempre com o sentido de equilibrar a equipa, da equipa se sentir confortável no jogo, mas também olhar sempre para aquilo que era a baliza adversária. Em relação à segunda, Inês, o que é que... Se és capaz de... É melhor com este microfone. Se esta vitória pode ter a força ou o condão, como quiser, de dar ao Porto a energia para fazer aquilo que o Benfica fez no ano passado, recuperando os 7 pontos de vantagem para o Porto e sendo campeão, se vê essa capacidade no Porto, agora que estamos na 29ª jornada, ou na 19ª jornada, aliás, e aquilo que ainda falta para terminar o campeonato? Sim, nós acreditamos, faltam muitos jogos. Eu disse exatamente isto, e não digo agora que ganhamos o jogo e que de 7 passámos para 4, que decisivo estão todos os jogos até ao fim da época, ou seja, não vale nada, e isto foi só e apenas 3 pontos importantes, que o adversário não ganhou no fundo e que nós ganhamos. Nestes confrontos diretos são sempre jogos de 6 pontos, como eu costumo dizer. Mas não vale nada se domingo não dermos uma boa resposta, falando do campeonato, porque quarta-feira temos o jogo na meia-final da taça. É importante termos essa consistência. Isto é uma maratona e depois no fim far-se as contas. Miguel. Olá Sérgio, boa noite. Olá, estamos em direto para a SIC Notícias. Sérgio, há poucos jogos atrás, salvo erro, estavam aqui lances brancos nas bancadas, o Sérgio colocou o lugar à disposição, muito se falou sobre o Futebol Clube do Porto. Esta era a resposta que a própria equipa tinha que dar neste momento do campeonato, como que um grito de que estava viva? Uma palavra para o público, ainda bem, Miguel, que me perguntou isso, porque o estádio que... A moldura humana que teve hoje no estádio foi verdadeiramente fantástico. Eu acho que somos imbatíveis se estivermos juntos. Juntos no sentido de que o público quando aparece e quando diz presente num jogo destes, os jogadores sentem a força que o público dá. Porque o público do Futebol Clube do Porto, os adeptos, os sócios, os simpatizantes são muito apaixonados pelo clube, têm uma virtude, é que não gostam nada, mas mesmo nada de perder em relação àquilo que são ou que foram um ou outro lenço branco. Eu já disse mais que uma vez, eu sou treinador de futebol, tenho que levar com aplauso, com assobio, com lenço, com lençol, com o que for, é a vida. Isso, eu já tive a oportunidade de dizer também que o meu trabalho aqui e o meu lugar está sempre à disposição do Presidente. E volto a referir, exatamente o mesmo. Francisco. Sérgio, muito boa noite. Francisco David Ferreira, em direto para a TV24. Já referiu que este era um jogo importante e o que eu gostava de lhe perguntar, aprofundar um bocadinho isso, se sentiu na preparação deste jogo, nos últimos treinos, até no próprio balneário antes do jogo, e pela entrada que a equipa teve na primeira parte em que consegue fazer 3 golos, que os jogadores estavam efetivamente muito imbuídos dessa ideia de que este era um jogo muito importante porque, sejamos, enfim, matematicamente rigorosos, 10 pontos, imagino que o Sérgio concorde, seria uma desvantagem muito desfavorável para o Porto. Sentiu isso na equipa, na preparação para este jogo e nessa primeira parte? Quer dizer, é um jogo em termos mediáticos um bocadinho diferente dos outros, é absolutamente normal. Agora, aquilo que é o empenho dos jogadores é igual. Senti os jogadores tranquilos, preparámos o jogo da mesma forma que antes do Académico Viseu preparámos a meia-final, a primeira mão, sempre com o intuito de chegarmos ao momento em que o árbitro apita e estarmos todos conscientes e cientes daquilo que temos que fazer em campo, daquilo que é a estratégia definida, daquilo que é o papel de cada um dentro do coletivo. Por isso, claro que em termos de mediatismo, em termos daquilo que é mesmo os próprios adeptos, sente-se que é um jogo diferente. E nós também, obviamente que percebíamos que se perdêssemos este jogo ficava mais difícil a nossa tarefa, isso sem dúvida absolutamente nenhuma.
Carlos. Sérgio, boa noite. Estamos em direto na Sport TV. Nestes jogos que o Sérgio apelidou agora mesmo de mais mediáticos, a equipa do Porto tem mostrado níveis de concentração muito altos. Hoje, uma vez mais, a equipa esteve sempre muito ligada ao jogo. Diria que durante todo o jogo poucas vezes vi os jogadores do Porto terem uma distração, virarem costas a uma bola, ou seja, desligarem um bocadinho do jogo. Devem fazer os outros. É? Mas era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. Sente que esta sua equipa está especialmente talhada mais para estes jogos do que para os outros? Para estes jogos grandes, estes jogos mediáticos? Não, acho que não. Acho que... Olha, a equipa... Veja o último jogo, ou o jogo com o Braga em casa. Nós criámos inúmeras situações de golo. Há um penalti... 2 penaltis neste caso. Se a história era completamente diferente. Estávamos a falar, se calhar, uma diferença pontual também diferente. Cada jogo tem a sua história. Não vejo a equipa mais relaxada noutro tipo de jogos. Não é nada disso. Senão, dou-lhe um exemplo negativo, que eu não gosto muito de pegar nos exemplos negativos, mas dou-lhe o exemplo do nosso jogo com o Krasnodar, que é um jogo de Liga dos Campeões, praticamente, ou de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Não é? Obviamente que num contexto completamente diferente, com muitos jogadores a chegarem e é uma realidade diferente também, como vocês sabem, a chegarem quase em cima do jogo, mas não é por aí, não é por aí. Nós estamos focados e concentrados sempre em dar o nosso melhor. É verdade que nestes confrontos diretos temos dado uma resposta muito positiva, mas os confrontos diretos são importantes, mas os outros jogos também são importantes. E costuma-se dizer, e não é de agora, que os campeonatos ganham-se nos jogos que são teoricamente mais fáceis para as equipas. Vamos fechar aqui em baixo, força. Boa noite, Sérgio. Pedro Diniz, Bola na Rede. Perguntava-lhe se sente que o Futebol Clube do Porto hoje soube explorar o lado teoricamente mais frágil da defesa do Benfica entre o Ferro e o Grimaldo, e se sim, se isso foi um aspecto-chave na vitória de hoje. Foi importante, naquilo foi a análise ao adversário, perceber que características é que a linha defensiva tem, mas isto é um conjunto de situações. Eu acho que também na primeira parte o posicionamento dos nossos laterais, quando tínhamos bola, foi um bocadinho diferente, não sei se vocês notaram, mas foi um bocadinho diferente. Quer dizer, tudo tem a ver com a estratégia e a preparação do próprio jogo. Os nossos médios também, em certos determinados momentos, num trabalho também um bocadinho diferente do que é o habitual, depende daquilo que olhamos para o adversário e daquilo que nós treinamos, dentro obviamente da base que faz parte e que são as características da nossa equipa, quando temos bola e quando não a temos. Ok, boa noite. Obrigado. As análises dos técnicos nesta Liga Dor, mas ainda há muito a dizer deste clássico já a seguir, numa edição especialíssima do Pé e Riste.